vai chorando, geme, chora. É vitória, vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, vai chorando, geme, chora. Quantas vezes você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixa as lágrimas molhando o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo ensinando teu músculo. Hoje estou com a vitória. É vitória, vai chorando, sem chorar. É vitória, vai chorando, sem chorar. É só pedir, mas vai chorando, sem chora. Esse é o nosso show da manhã, fechando aqui a primeira hora do programa, do nosso Prime Gospel. Volta amanhã agora, rapaz, a partir das 8 da manhã, mais uma sequência aqui do nosso Prime Gospel. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amigo Patrick Rita, está lá curtindo o nosso programa. Alô, Patrick! Bom dia, meu irmão, obrigado aí pelo carinho da audiência. Meu amigo Antônio Pereira também curtindo aqui o nosso programa. A partir de agora, até às 9 da manhã, nós vamos bater um papo aqui, rapaz, na sequência de entrevista com os pré-candidatos. Hoje eu vou ouvir aqui o empresário, contador Fernando Gatti, lá de Tanguá. Você que mora em Tanguá, aí, ele é o nosso pré-candidato a prefeito. Na sexta-feira, eu vou receber o pré-candidato a prefeito Rodrigo Medeiros. Na semana que vem, quarta-feira, o irmão Rocha da Vila. E na sexta-feira, fechando a sequência, eu recebo o pastor Gesaías, tá? Você que está em Tanguá aí, está curtindo a gente pela Rádio Jornal AM 1340, no aplicativo lá no celular, você pode baixar, botar aí, só colocar, ouvir Rádio Jornal via Rádiosnet, vai bater aqui na Rádio Jornal, tá bom? Você escuta a gente aí em várias plataformas digitais. O nosso programa vai ter 1 hora de bate-papo aqui com o Fernando, não chega nem 1 hora, 57 minutinhos, né, de conversa aqui, de sabermos aí o que ele tem para a nossa cidade. Eu quero aproveitar, já começando, mandando um abraço aqui para o Antônio Carlos de Lisboa, que está ligado aqui no programa. Um abração, Antônio Carlos, bom dia para você, meu amigo. E lembrar você, rapaz, que se você está com fome, dê uma passadinha lá no Tio Léo Lanches, ali em Tanguá, no centro da cidade, próximo ao supermercado Gomes. Lá você encontra o melhor lanche da cidade. Para você que vai alugar mesas e cadeiras, Irmão Rocha da Vila. É só você ligar 99595-4078. Lá você aluga mesas e cadeiras para sua festa e fica a sua festa mais bonita. Na hora de consertar seu telefone, Relocel, acessórios para relógios e celulares, ali em Tanguá, próximo a Solar Eletromóveis. Vai dar uma geral no carro, Lava Jato e Disque Água do Neném, ali em Tanguá, na Rua 4, Rua da Pedrina, da Nazaré, ali no centro, próximo ao bar do meu amigo Machado. Na hora de fazer o serviço de contabilidade, Estal Contabilidade, do meu amigo Mário Henrique, ali em Tanguá, em cima do supermercado Gomes. A legalização de empresas, imposto de renda, chegou a hora de fazer a legalização, de fazer a declaração do imposto de renda, hein? Dê uma passadinha na Estal Contabilidade, fala com o meu amigo Mário Henrique. Alô, Mário Henrique, um abraço, querido. Bom dia. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para a Lecilda e para o meu amigo Luiz do Colégio, ligados aqui no nosso programa Show da Manhã. Até às 10 você está na companhia do seu amigo Ronaldo Júnior. Você pode ouvir o nosso programa aí pelo mundo, via Rádiosnet. Você pode curtir o nosso programa aí também pela Rádio Jornal AM 1340, lá na página da rádio no Facebook, Rádio Jornal Rio Bonito. Galerão ligado aqui no nosso programa. Eu já estou aqui ao meu lado com o meu amigo, pré-candidato a prefeito de Tanguá, o queridíssimo Fernando Gatti. Fernando, bom dia, meu amigo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes.
É sempre uma honra, um prazer estar aqui com você. A gente já teve outras oportunidades juntos, né, de estar aqui na rádio, mas agora como um assunto diferente, né, com a política, né? É verdade, chegou a hora da campanha, né? Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amigo Carlos Neves. Carlos Neves, rejeição zero. Alô, Carlos, abraço, querido, bom dia. O Carlos Neves já mandando aqui, bom dia, Tanguá, boa Dalva Garcia, minha prima, bom dia, futuro prefeito Fernando Gac. Já tem aqui mensagem para você aqui, ó. A sua equipe de marketing aí já pode preparar para gravar o programa, não é verdade? O pessoal do Fernando que está lá em Tanguá, produzindo aí o programa, pode gravar aí, salvar o programa, está no Facebook, tá? Olha, Fernando, nós estamos aí numa eleição com 5 candidatos, né? O Dersan, Rodrigo Medeiros, Pastor de Isaías, Rocha da Vila e Fernando Gac. São 5 candidatos, acho que é a primeira vez que temos uma eleição com 5 candidatos realmente disputando aí a cadeira. Fernando, uma pergunta que eu tenho feito aqui, que eu fiz para o Dersan e vou fazer para você. Qual seria a sua primeira atitude na cadeira de prefeito após nomear a sua equipe no dia 2 de janeiro de 2021? Bom, Ronaldo, antes de responder a tua pergunta, eu queria me apresentar, né? Porque a gente tem visto aí no Facebook algumas enquetes, algumas coisas, e sempre tem aquela pergunta, quem é esse tal de Fernando Gac? Então, antes eu queria me apresentar um pouquinho, antes de responder a tua pergunta, dizer que Fernando Gac é morador de Tanguá há 30 anos, sou petropolitano, vim de Petrópolis para cá, cheguei em Tanguá em 88, retornei a Petrópolis, depois casei e vim morar em Tanguá desde 1990. Então já vai completando aí 30 anos de Tanguá, moro no Pinhão. Aqui eu me estabeleci, fiz a minha empresa, montei a minha empresa, justamente no ano em que Tanguá se emancipou. Eu participei, né, do processo de emancipação, ajudei lá a equipe que estava trabalhando na luta pela emancipação, e acreditando em Tanguá, montei o meu escritório há 25 anos atrás, em Tanguá. E tenho 4 filhos, já vou para o 5º neto, sou casado pela 2ª vez com a Rosa, que deve estar assistindo a gente. Enfim, empresário, fui o primeiro diretor de contabilidade da Prefeitura de Tanguá, né? Depois retornei no governo Carlos Pereira, fui secretário de Fazenda e tenho algumas especializações na gestão pública, tenho especializações em finanças públicas, tenho especialização em terceiro setor. Enfim, a gente tem uma história bem legal com o Tanguá. Na área social, sempre trabalhei, fui um dos fundadores do projeto AIDA, lá no Pinhão, um dos fundadores da Associação Pestalosa de Tanguá, que hoje eu sou o presidente. Enfim, a gente tem uma história assim. Bom, tendo a sua pergunta, o que eu faria, qual seria a primeira medida, como no dia 2 de janeiro, lá, sentado na cadeira? Bom, Tanguá tem muita coisa para ser feita, isso é uma grande verdade. A gente não consegue fazer tudo de uma só vez. Primeiro, a gente precisa entender que quando um prefeito assume uma cadeira, no dia 2 de janeiro, ele assume com a responsabilidade de cumprir um orçamento que foi aprovado pela Câmara, pela gestão anterior. Então, você não tem muito o que fazer, você não tem muito o que mudar. Uma das coisas que a gente vai tomar como medida logo de início é mudar a estrutura organizacional da Prefeitura. A gente tem um projeto de trabalhar com 3 frentes, né? Políticas sociais, políticas econômicas e políticas administrativas. Então, dentro desse tripé, a gente vai construir um organograma diferente de governo. As políticas sociais vão envolver educação, saúde, meio ambiente, assistência social. As políticas econômicas envolvem agricultura, indústria e comércio, fazenda. E a administrativa, toda a parte administrativa, como a Secretaria de Administração, governo. Então, a gente vai mudar um pouco essas estruturas. Vamos tentar fazer logo de cara, logo no início do primeiro mandato, o que não é muito fácil, por conta do que eu te falei, o orçamento que a gente pega é um orçamento já aprovado pela gestão anterior. Então, você não tem... E o limite de mudança... Você vai ter que fazer um acordo se você, caso ganhe a eleição para prefeito em outubro desse ano, você vai ter que sentar com a Câmara atual. Pode ser.
Pode ser, mas é muito difícil, né? Porque a Câmara que está saindo, se não tiver uma quantidade boa de vereadores reeleitos, é muito difícil você tentar mudar alguma coisa mas é possível fazer isso. Se a Câmara entender que... Mas qual seria a sua primeira atitude? O que te preocupa mais em Itanguá hoje que você fala assim, isso aqui eu tenho que fazer rápido? O que me preocupa mais em Itanguá é a falta de emprego. Isso é um fator preponderante. E a primeira medida que a gente vai tomar vai ser começar a contactar as empresas para a gente abrir um condomínio industrial. Eu só estou te falando, não é uma coisa que você possa fazer logo de início. Mas é o primeiro passo de uma gestão para Itanguá, eu acho. Fernando, aonde você acha que o Jailson Cardoso, Carlos Pereira e Valber erraram e não construíram? Por que eles não investiram nessa questão do condomínio industrial, cara? Ronaldo, eu vou repetir para você aqui o que o meu coordenador de campanha fala. A gente não tem tempo para falar mal. Mas não é falar mal, mas por que eles... O que você acha, na sua opinião, que eles não incentivaram essa questão da criação do condomínio industrial em Itanguá? É uma questão mais política, Ronaldo. O que acontece? Quando você tem uma consciência de que você empregando as pessoas na prefeitura, você consegue manipular essas pessoas, é muito melhor você criar um cabide de emprego dentro da prefeitura do que você criar empresas para gerar emprego dentro do município. E quando você cria empresa, você perde o controle dessas pessoas que você pode empregar. Então, essa é uma cultura, e não é só de Itanguá, é uma cultura de uma forma geral. Itanguá, eu não sei por que Cargas d'Água não acompanhou, por exemplo, Rio Bonito, que fez o condomínio industrial, Itaboraí, que fez o condomínio industrial, e Itanguá ficou para trás. São 25 anos aí de retrocesso nessa área. Então, eu acho que o mais importante, eu tenho dito, e falo isso com muita tranquilidade, o que acontece quando você não gera emprego dentro do município? Você tem nós temos aí 34 mil habitantes, mais ou menos, de 34 a 35 mil habitantes. Apenas 4 mil trabalham em Itanguá. 2.500 na prefeitura. Então, você tem uma defasagem muito grande. Itanguá é um município dormitório. Então, o que acontece? Quem trabalha fora acaba comprando fora, os impostos ficam fora, o dinheiro fica fora, o comércio se enfraquece e o município deixa de arrecadar. Com isso, o que acontece? Os serviços públicos continuam sendo oferecidos, tendo que ser oferecidos. Saúde, educação, saneamento, para essa população que está gastando fora. Então, o dinheiro vai para fora, mas o serviço é prestado aqui dentro. Então, a gente precisa fazer essa roda girar ao contrário. Ou seja, girar ao contrário, não, você tem que sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Então, eu acho que a primeira medida seria focar na questão da geração de emprego. Porque aí, gerando emprego, você gera desenvolvimento do município, você vai gerar autonomia para as pessoas, você acaba com os subempregos. Muita gente que não trabalha fora acaba só trabalhando em subempregos, né? Empregos que não geram receita para o município, que não geram desenvolvimento para a pessoa, né? O desenvolvimento humano está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento econômico. Fernando, deixa eu aproveitar aqui, antes que suma, mandar um abraço para a Dalva, que está dizendo aqui, olha, esse é o melhor. O Denis Madalena, gente boa. Grande Denis. A Jacira Silva também mandando um abraço para você. E o Denis voltou de novo aqui, mandando um abração para você aqui. Fernando Gatti, você é um dos novos nomes, né? E a gente fica olhando aí uma galera nova chegando na política, cheia de sonhos, né? E a gente torcendo aqui para que tudo dê certo. Você está falando aí que a prefeitura hoje tem quase 2 mil funcionários, é isso? Por aí, daí para cima. E a gente fica olhando, cara, essa questão do condomínio industrial. Eu trabalho aqui em Rio Bonito e de manhã eu fico olhando a galera de Itanguá que vem de bicicleta, que vem de van, tudo aqui para esse condomínio industrial. E eu fico me perguntando, rapaz, onde é que foi que nós erramos, né? Começamos um processo de emancipação cheio de sonhos e tal. E a gente viu aí o condomínio industrial de Itaboraí, que foi lançado pelo Código Salles, nessa época, mais ou menos, aí foi com a saída de João César, o Código lançou o condomínio, que lá já encheu o parque, Rio Bonito já encheu o parque, e a gente viu o pessoal de Itanguá indo trabalhar. Em Duque se vindo trabalhar aqui em Rio Bonito. Esse processo aí, Fernando, da criação do condomínio industrial, você acha que é uma coisa, caso você tome posse, você ganhe a eleição, você tomando posse em janeiro de 2021, você acha que ele começaria a operar a partir de quando já no seu governo?
Olha, Ronaldo, é muito difícil você dizer isso, porque isso não depende só de uma ação do município. Mas eu penso assim, eu tenho uma ideia, você conhece bem aquela área ali, aqui, bem pertinho da gente, aqui atrás da Cibran, atrás da Balança. Aham. Ali tem uma área que pode ser desapropriada, uma área que não é muito valorizada, né? A prefeitura pode entrar com um processo de desapropriação daquela área e ali fazer um condomínio industrial. E aí seria uma área boa, mas precisa de infraestrutura, precisa de calçamento, precisa de luz. Tem que ter toda uma infraestrutura para você acolher as empresas. Ali eu penso que ali seria um local ideal. Mas me parece que já tem uma área que foi destinada, se não me falha a memória, se não me engano, na Estrada da Posse. Parece que tem uma área que a prefeitura já desapropriou, está em vias de desapropriar para fazer esse condomínio. Mas eu não posso dizer com certeza, porque eu não tenho essas informações. Mas eu vejo que ali seria o melhor local, porque você traz para fora da cidade, né? E você pode trazer algumas empresas que geram barulho, alguma coisa desse tipo, que não pode ficar muito no centro. Então, a gente pode estar trazendo algumas empresas desse tipo. E eu acho que ali você emendaria o condomínio industrial de Rio Bonito com Tanguá. Seria mais ou menos uma continuidade daquilo que acontece em Rio Bonito. Porque tem empresas que é interessante que elas estejam perto da pista, né? Quando você Sim. pega o cara e leva ele para Posse, você já tirou Não, ele de você rota, tiver, né? é a logística, É a logística. toda a infraestrutura. Ele pega a cidade e tal, trânsito ruim, complicado, Exatamente. o acesso é complicado. E a gente tem, Ronaldo, lá, por exemplo, eu conheço algumas empresas que estão situadas lá na Avenida Brasil, Linha Vermelha, aquela região lá, Pavuna, que está doida para sair de lá. Lógico. Então, Assim como tem gente saindo do Rio, né? Sim, se você oferece alguma oportunidade para uma empresa dessas, ela vem e vai pegar a gente. Bem na hora. Ô, Fernando, nosso tempo é muito curto, né? A gente poderia ter mais de 1 hora de programa, tem que ser uma coisa um pouco corrida, mas eu quero, rapaz, aqui, de antemão, agradecer muito a sua participação aqui. Os ouvintes estão entrando aqui com um montão de perguntas aqui, eu vou chegar neles também. Vamos tentar responder. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você, como emancipacionista, não é verdade? Sim. Nós que somos lá os veteranos da cidade, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir me responder. O que aconteceu com o Tanguá nesses últimos 4 anos, cara? Vou chegar na pergunta. Sim. Tanguá, nos últimos 4 anos, a gente está vendo aí um abandono dos prédios públicos, ruas esburacadas, lixo espalhado para tudo quanto é lado, já temos morador de rua. E isso, o cara que vai investir na cidade, ele vem de carro para dar uma olhada e fala assim, pô, vou fazer uma empresa aqui. Ele dá uma olhada ali, se olha Rio Bonito, ele vai para Rio Bonito. Com certeza. O que você acha que aconteceu com o Tanguá nesses últimos 4 anos? A cidade está tão abandonada na questão de limpeza urbana, de buraco. A principal avenida da cidade, que é a João Batista Cáfaro, você não consegue andar nem de bicicleta. Você bate com o carro, quebra o fundo de carro, buraco para tudo quanto é lado. E esse abandono aconteceu nos últimos 4 anos. O que você acha que houve? Faltou grana? Foi a recessão econômica do país? Aonde é que se errou? Ronaldo, 87% da arrecadação de Tanguá vem de repasses do FPM e do ICMS. A arrecadação própria de Tanguá é muito pouca. E justamente por isso que eu estou te falando. As pessoas, a cada dia, e isso é um fenômeno que vai acontecer, a cada dia Tanguá vai encolher mais, vai decrescer mais. Quando nós emancipamos, aí você falou da questão da emancipação, quando nós entramos nesse processo de emancipação de Tanguá, a gente tinha a Cibran operando, a gente tinha o Beltec operando, a gente tinha a Embratel operando, embora a Embratel empregasse mais gente de fora, mas era uma empresa que estava dentro do município gerando algum recurso para o município. Cibran, Beltec e outras empresas, Emitang, Sartor. Então, nós tínhamos aqui uma arrecadação que justificava a emancipação de Tanguá. E durante esses últimos 25 anos, justamente por conta da falta de emprego, essa política de manter a prefeitura como a maior empregadora da cidade, isso foi reduzindo. As pessoas trabalham fora. Olha só, você mesmo falou, aqui dentro de Basílio, você vê gente vindo trabalhar aqui em Rio Bonito. Eles vêm de bicicleta, muita gente beirando a pista, que é até perigoso. Sim, muita gente. O cara passa, isso é aqui pertinho, pode ser que esse pessoal acabe comprando no comércio daqui, mas você pega um grupo grande que vai para Itaboraí, que vai para Niterói, você passa o dia todo lá, você vai acabar deixando o teu dinheiro lá. E as empresas que estão gerando ICMS, que estão gerando FPM, estão gerando para onde? Para Rio Bonito. Então, Tanguá vai
encolhendo. A arrecadação de Itanguá em 1995 era cerca de 90 milhões, 80 e pouco, 90 milhões, hoje é 100. Não, minto. Era 60 milhões, hoje é 100. Quer dizer, em 25 anos, aumentou 40 milhões. Quer dizer, uma população que era de 15 foi para 30, dobrou, e o orçamento não dobrou. O orçamento, pelo contrário, o orçamento ficou abaixo no crescimento, com um crescimento muito menor do que ele deveria ter. Hoje a gente deveria ter um orçamento no município de pelo menos 300 milhões. E a gente tem 100. Não aumentou nada. Nada. E aumentou a população, se a gente fizer a relação de crescimento populacional com o crescimento de arrecadação, a arrecadação reduziu bastante. Por quê? Porque o município está perdendo divisas. Divisas o quê? Recursos que deveriam vir para o município. Estamos perdendo empresas também para outros lugares. Não, e é justamente isso. A maior fatia da arrecadação do município, que é o FPM, está indo embora. Então, a gente está perdendo isso. Aí, com isso, o que acontece? A prefeitura já estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento, já está em 56%. Não pode pagar férias, não pode contratar mais ninguém. Aí, o que acontece? Há uma falta de planejamento. Você tem um inchaço da máquina e você não consegue prestar o serviço. Aí, também há aquelas contratações que são muito duvidosas, que não estão cumprindo os contratos, muito prédio alugado. Você me perguntou uma das coisas que você poderia fazer assim que assumisse o governo. Uma das coisas é tentar desocupar o maior número de imóveis, de imóveis que estão alugados. O que se gasta de aluguel com imóveis é uma coisa astronômica. Aluguéis de carros, né? A gente precisa trazer o serviço para dentro do município. Serviços que, principalmente na área de saúde, há muitos serviços que estão executados fora do município. O município pactua serviços de saúde fora e tem que levar esses pacientes. E isso é um gasto excessivo com carros agregados no município. Cada carro agregado é no mínimo 8, 10 mil reais por mês. Então, você tem um inchaço da máquina. Você precisa reduzir algumas secretarias, reduzir alguns carros, principalmente os carros comissionados. Aí você começa a enxugar a máquina e começa... Um processo a longo prazo, né, Fernando? Sim, é por isso que eu digo para você, é muito difícil dizer o que eu vou fazer no dia 2 de janeiro. Mas já seria o começo. Se você andasse cancelando aluguel no dia 2 de janeiro, no dia 2 de fevereiro você não teria uma conta para pagar. Né? Exatamente, esse é o objetivo. E com o dinheiro que você paga de aluguel, aí sim, a prefeitura de Itanguá tem muito imóvel, tem muito terreno vazio. Já você comprou muita coisa. Né? E a gente pode começar a construir. Por exemplo, Secretaria de Saúde. Concentrar tudo no local só. Secretaria de Saúde lá em cima. Pessoa que tem idosa que tem problema de locomoção, não consegue chegar na Secretaria de Saúde. Tem que subir uma ladeira, tem que subir uma escada. Então, é contramão demais. Muito contramão. Então, centralizar essas coisas, começar a organizar, a planejar melhor o sistema de gestão do município. Eu acho que esse fator de ter deixado a cidade, claro que é falta de planejamento, um pouco também de inércia do poder público, né? Não poderia deixar chegar ao estado que chegou, né? Gente, estou conversando hoje aqui com o Fernando Gac. Fernando é pré-candidato a prefeito de Itanguá. Eu vou fazer uma observação aqui. Não é que não é o meu candidato, né? Eu votei nele uma vez para prefeito, mas no governo passado, no Carlinhos Pereira, o Carlinhos Pereira, rapaz, tinha um carinho com a cidade. A gente tinha todos os meio-fios da cidade pintados. Lá na ampliação da Beira-Rio, onde eu moro, os meio-fios eram pintados, as ruas eram limpinhas, e isso chamava a atenção de quem vinha de fora, que, rapaz, mas que bacana aqui, né? Isso é muito legal. Então, quer dizer, é uma observação, uma crítica construtiva que fica para o próximo governo manter isso. As pessoas sentem falta dessa questão, dessa limpeza, né? Você tinha ali os meio-fios todos pintadinhos de branco, as calçadinhas tudo limpinhas. Hoje, o morador também não colabora, tá? Tem morador que é mala, joga o lixo na rua. O carro da limpeza passa, leva, meia hora depois o cara joga na rua. Mas essa questão da prefeitura pintava ali os meio-fios, era aquela coisa bonita, a gente tinha uma cidade com visual bonito. Hoje está feio, a gente que olha está feio. Eu sou um cara que tem gente que vai para o Facebook não, eu estou falando aqui no meu programa, que tem aí um mundo de audiência.
a nossa cidade está feia. Tem os pontos positivos muito legais em Itanguá hoje. Por exemplo, Fernando, a criança que eu estava conversando com a mãe, ela me falou o seguinte: Ronaldo Júnior, meu filho vai para a escola, leva o todinho e leva o biscoito e volta com ele para casa, porque na escola tem merenda. Ele come, fica com a barriga cheia, ele nem consome o que ele levou de casa. E na saúde, né? A saúde, apesar de Itanguá estar capengando, a gente tem um sistema de saúde que, se você chegar na clínica respirando, você não morre, né, cara? Isso aí a gente tem que bater palma pro Valber. Ele bombou nisso aí, nota 10. Mas nessa questão do visual, rapaz, a cidade precisa de um choque de ordem. Eu fiz uma caminhada agora no domingo na ampliação e eu fiquei assim, um pouco chocado com o que eu vi. Tem calçadas que você não consegue transitar porque o mato já tomou conta da calçada. Moro lá e vejo isso todo dia. Eu passei, inclusive, em frente à sua casa. Lá tá brabo, meu. Tá brabo. Então, assim, precisa isso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter bem, o gestor público tem que ter bem presente na sua gestão, é que ele não trabalha para os empresários, né? Ele trabalha para o povo. É verdade. Ele tem que cuidar do povo, ele não tem que fazer os interesses daqueles empresários que fornecem para a prefeitura. Ele tem que fazer a vontade daquilo que a população quer. A questão da saúde, Ronaldo, as pessoas começam a falar: a saúde de Itanguá está muito boa. Não está. A saúde de Itanguá não está muito boa. Eu posso dizer isso porque eu faço parte do Conselho de Saúde. É uma das melhores da região? Mas não está muito boa. Poderia estar melhor, né? Eu costumo dizer assim, tem um ditado que diz que na terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu digo que na terra de cego, quem tem um olho é caolho. Então, a Itanguá tem um sistema de saúde que está funcionando, poderia ser melhor, sim. Tá? Mas isso não quer dizer que Itanguá está em excelência na questão de saúde. Está melhor que os outros que não tem nada, né? Desculpa. Mas precisa chegar à excelência. Nós temos condição para isso, nós temos potencial para isso. Como eu sempre digo, tudo que eu faço nos meus empreendimentos é dentro de Itanguá, porque eu acredito em Itanguá, ainda acredito. Que bom, né? Que tem muita gente indo embora, né? Tem muita gente indo embora. Não, cidade. às vezes dá vontade. Eu tenho uma loja lá e eu vejo. Às vezes dá vontade de fechar e ir para outro município, porque o comércio não funciona, a coisa não acontece dentro de Itanguá. Mas eu ainda acredito que tenha potencial. Por isso, eu lancei o meu nome como candidato a prefeito, porque eu acho que tem condições. Itanguá tem condições de ser uma grande cidade. Itanguá tem condições da gente chegar daqui a alguns anos e dizer assim: não, eu me orgulho de morar em Itanguá. Onde você mora? Moro em Itanguá. Itanguá, pô, legal, é legal. Agora você olha, você mora em Itanguá. Itanguá, onde fica Itanguá? O que é Itanguá? Ninguém sabe. Então a gente tem que colocar Itanguá no mapa. E ter orgulho de dizer: não, eu moro em Itanguá. Itanguá é uma cidade. Hoje Itanguá é praticamente o último IDH. Perde só para a Peribé. Nossa. Então é complicado você ter. Isso é muito triste, né, rapaz? Muito triste. E os índices não mudam. A gente não consegue avançar. 25 anos que a gente não consegue avançar em nada em Itanguá. Na época da gestão passada, tinha alguma coisa na cidade, uma pracinha legal, os meio-fios limpos, a rua limpa, pintadinha. Mas isso tá bom, é um cuidado que você tem com a cidade. Mas eu preciso. Tem que ter, né? Isso aí é o mínimo. Tem que ter algo mais. A gente precisa cuidar do povo. Cuidar da população, para mim, é gerar emprego, porque só com o emprego o cidadão consegue se desenvolver. Não adianta o cara ficar pendurado em Bolsa Família, ficar pendurado em assistência social, ficar pendurado nessas bolsas de tudo. Os R$1.000 por mês, né? R$1.000 que o cara recebe. Exatamente. Duas frentes que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar a frente de desenvolvimento econômico e o empreendedorismo, que está ligado ao desenvolvimento econômico. Fala-se de segurança. Segurança está ligada ao desenvolvimento econômico. A gente tem que ter em mente que a gestão pública tem duas frentes sempre. A proativa e a reativa. A reativa é para você resolver o problema imediato. Teve um assalto, teve alguma coisa, a polícia chega para prender o cara que foi ali, infelizmente, Bárbaro, né? O assassinato daquela menina. A polícia chegou ali, é uma ação reativa. Agora, tem que ter ação proativa. O que é a ação proativa? É a prevenção. Né? Você tem e aí a gente fala de planejamento de cidade, a gente tem que falar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o planejamento da cidade tem que partir de políticas públicas. É construção de políticas públicas.
que você faz junto com a comunidade. Por isso que eu lembro da nossa campanha, vamos conversar, Tanguá. Porque se a gente não conversar com a comunidade, se o governo não conversar com a população, é uma via de mão única. E não é, tem que ser uma via de mão dupla. A população tem que interagir com o governo. Gestão participativa, mas gestão participativa não se faz com simplesmente projeto de governo. Projeto de governo é unilateral. Gestão participativa você faz construindo políticas públicas. E aí sim, aí você tem a questão proativa, que você vai desenvolver políticas públicas para proteger a cidade contra o crime, proteger contra vamos dizer assim, a questão social, né, a vulnerabilidade social. Você precisa proteger, você não é deixar o cara chegar no ponto que chegou lá, o Bozó, por exemplo, morar debaixo do viaduto, para depois tentar resolver o problema dele e não consegue. Então você tem que fazer... Não tem que deixar o cara aí, não, né? Exatamente. Depois que o cara for, não consegue tirar mais. Você tem que ter uma ação... Depois que o cara for morar... E depois que o cara entra numa condição subhumana, você não consegue mais tirar ele. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o povo que está aqui, senão vai sumir da minha tela. Vamos lá. O Celso Moreira está mandando um abraço para você, pedindo para mandar um abraço para o Valcido Bar e o Sansão, gente fina, ligado no programa lá em Tanguá. A galera que está te ouvindo lá. Beleza, um abração para todo mundo aí. Enfim, a gestão pública ela tem que ter essas duas frentes. Por isso que a gente separou nosso programa de governo em três grandes políticas. Políticas sociais, e aí a gente vai ter um trabalho de políticas sociais, construir essas políticas sociais. As políticas econômicas, que vai sustentar o município, vai trazer arrecadação para o município, vai trazer desenvolvimento socioeconômico para as pessoas, né? Tirar as pessoas da condição de vulnerabilidade social e, enfim, tratar da pessoa. A visão do gestor tem que ser o cidadão, não a cidade, mas o cidadão. E você cuidando do cidadão, evidentemente, você vai cuidar da cidade. O dinheiro público é para ser investido na cidade, no cidadão. Tá certo. Gente, estou conversando aqui hoje com Fernando Gatti. Fernando Gatti é pré-candidato a prefeito de Tanguá nas eleições de 2020. Na próxima sexta-feira eu vou receber aqui o pré-candidato a prefeito Rodrigo Medeiros, que vai participar com a gente. Na quarta-feira que vem, o irmão Rocha da Vila. E fechando a sequência, pastor Gesaías. Lembrando a você que o nosso programa tem um oferecimento aí da Felipe Car Veículos, onde você encontra o seu carro novo ou usado nas melhores condições da região, com o melhor preço na troca do estado, tá bom? Aproveite lá, dê uma passadinha na Felipe Car Veículos, ali em Tanguá, ao lado do antigo Tanguá Rio Show. Está precisando de alugar mesas e cadeiras? Irmão Rocha da Vila, ali na Vila Cortes, em Tanguá. Irmão Rocha, é só você ligar 99595-4078. Esse é o nosso programa Show da Manhã, até às 10 da manhã. Você está aqui curtindo a gente pelas ondas da Rádio Jornal AM 1340, aqui em Rio Bonito. Para você, um ótimo dia. Hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Olha, vou passar para você aqui as informações do clima para hoje, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo aqui para a nossa região chuva no final do dia. A temperatura máxima hoje deve ficar em torno dos 30 graus e no final do dia deve ter aquelas pancadas de chuva. Tomara que não dê aquele vendaval, aquela coisa horrível, né? Porque sofre quem mora aí nas regiões baixas do nosso município, são muitas áreas de risco, né? E isso não é legal. Tomara que não dê aquele pé d'água aí. Olha, a Dalva Garcia está dizendo aqui o seguinte: eu precisei sair por não existir emprego. Quero estar próximo da minha família aqui em Tanguá. Pois é, prima, tem que morar aqui perto da gente, não pode ir lá para baixo, não. Ô, Fernando, essa semana agora está circulando aí na rede, eu até dei uma olhada, porque eu não gosto de divulgar informação no meu programa sem antes consultar a fonte, né? Tem uma matéria do Jornal Extra em que traz a questão de um processo, né? De um processo que está no Ministério Público. Esse processo tem o nome de 10 pessoas e entre essas 10 pessoas consta o seu nome. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa no ar, devemos ter aí em torno de 30 mil pessoas ouvindo a gente, fora aí as redes sociais, aí, as plataformas, e é um horário bom para você poder falar a respeito desse processo, o que aconteceu, você é réu no processo, você responde o processo foi arquivado, né? Eu queria que você, se você quisesse, falar para a gente aí um pouco desse processo, o que é esse processo que consta o nome de 10 pessoas e dessas 10 pessoas, o seu também faz parte. O que houve na época? Isso é até legal você falar agora, por quê?
quando começar a campanha, daqui a 6 meses, né, o povo vai pegar isso e botar na rua de qualquer jeito. Informação distorcida nas eleições é um negócio muito complicado. Então, é um momento bom que você tem para falar a respeito disso. É igual o Rodrigo Medeiros. Vou perguntar também para o Rodrigo. O Rodrigo tem um histórico aí de que a Polícia Federal todo dia prende ele, né? Na internet. A Polícia Federal prendeu o Rodrigo. A Polícia Federal está na casa do Rodrigo. O Rodrigo foi preso. Então, isso aí, eu chamo ele de campeão de fake news. E já inventaram tanta prisão de Rodrigo que ele deve estar cumprindo uns 1000 anos de cadeia. Então, o nosso programa aqui, graças a Deus, a gente tem uma audiência muito grande. E é um momento bom de você falar disso, de você esclarecer, porque depois o que me assusta nas campanhas políticas é a sacanagem que tem no período eleitoral. O cara faz montagem com foto, o cara faz montagem com papel, e hoje nós temos uma arma para quem usa para o mal, que é pior do que uma pistola, que é o WhatsApp. O cara manda aquela sequência de informações e chega nas pessoas que não procuram a fonte, ele vai vendendo aquilo. Olha, o Eurivaldo foi pego pelado na Avenida Brasil. Olha, tá vendo? Aí tem o Eurivaldo da rádio pelado, né? Então o cara não vê que o Eurivaldo está na casinha, entendeu? Então, quer dizer, é um negócio muito complicado, é uma coisa difícil, você está no momento exato para poder falar a respeito. Então, vamos lá, Fernando. O que é esse processo? Em primeiro lugar, eu assumi a contabilidade logo no início do governo Carlos Pereira. E logo no mês de fevereiro, então secretário, eu não vou ficar citando o nome. Sim, com certeza. Se me importa é você. E o então secretário me pediu que eu fizesse um empenho para um processo, porque a clínica estava com problemas sérios e talvez tivesse que parar de atender por conta de equipamentos que não estavam funcionando, que precisava fazer um processo com uma certa urgência. Eu disse para ele que eu não poderia fazer o empenho se não tivesse pelo menos um parecer da Procuradoria dizendo que aquele processo seria emergencial. Ele me disse o seguinte: não, pode fazer, que o procurador já tá providenciando, então você faz o empenho e reserva o empenho aí, enquanto isso a gente vai procurando, vai vendo a documentação. Então, segundo mês de governo, eu jamais iria imaginar que aquilo ali não fosse verdade. Eu fiz o empenho, reservei a dotação e deixei o processo esperando que viesse a documentação, para a gente poder dar seguimento ao processo, fazer a empresa prestar o serviço e a gente dar seguimento ao processo. Então, aquele processo ficou para lá e eu acabei esquecendo. Um belo dia, o secretário de Fazenda pede demissão, me entrega 5 ou 6 carteiras de trabalho das filhas do então prefeito, e mais algumas sobrinhos e a filha o filho do secretário de administração, que eu entregasse ao prefeito. Eu prontamente entreguei, não estou sabendo do que se trata, e assumi. O prefeito me pediu para assumir a cadeira da Secretaria de Fazenda. Quando foi em junho, que a gente, maio, junho, que a gente começou a preparar a prestação de contas, eu percebi que aquele processo, aí foi onde eu me dei conta que aquele processo não tinha sido concluído. E aí a gente começou aí eu chamei o prefeito, falei: prefeito, olha, a gente precisa concluir esse processo aqui, o serviço foi prestado, não foi, se não foi prestado a gente cancela o empenho, porque eu preciso mandar essa prestação de contas para o Tribunal de Contas. Não foi feito SIGFIS, não foi feito nada. Então vamos cancelar isso aqui. Não vou ver isso com o procurador, a gente vai resolver, e nada de resolver. Bom, chegou a um ponto que eu não tinha mais como segurar aquele processo. E aí, como eu via que o processo não ia ter um desfecho, eu pedi demissão para a prefeitura, entreguei a minha carta de demissão, e aí é que muita gente distorce, diz que o prefeito me demitiu. Isso não é verdade, eu tenho prova, inclusive eu abri um processo, eu tenho o número do processo lá, depois eu posso mandar para você, a minha carta de demissão, tem um número de processo lá que foi aberto no departamento pessoal, pedi a demissão e logo em seguida fui ao Ministério Público e fiz a denúncia do processo. Desse processo que ficou aberto e não desenrolou. E não desenrolou. Para minha surpresa, um belo dia a promotora me chama e já com o processo, já com o inquérito aberto, o processo foi pago, o prefeito, junto com o secretário de Fazenda, assinaram um cheque, o cheque foi depositado na conta do secretário de Fazenda, e esse dinheiro foi feito o pagamento das filhas do prefeito, mas através
de uma outra empresa, ou dessa empresa. Essa empresa acabou contratando essas pessoas, assinando carteira, e aí eu fiquei assim, não tinha nem ideia da dimensão do processo. Para mim era um processo que tinha sido iniciado, o empenho estava lá e precisava cancelar o empenho. Bom, o processo rolou, e quando chegou em Itaboraí, a promotora de Itaboraí pegou meu depoimento e disse que eu cumpri uma ordem ilegal de fazer o empenho e pagar o processo. E aí a juíza me incluiu como réu no processo. De denunciante, eu passei a ser réu no processo, porque realmente eu fiz o empenho. Só que eu fiz o empenho, mas não fiz ordem de pagamento, não fiz... Tanto é que eu nem preparei defesa. Porque as provas que estão dentro do processo dão, assim, muita clareza de que a minha participação nesse processo foi de empenhar. E o empenho, ele só tem valor, ele é uma reserva de dotação, ele só tem valor legal depois que ele é liquidado, ou seja, depois que o serviço é prestado, que algum funcionário atesta que aquele serviço foi prestado e emite a ordem de pagamento. Tem que passar a procuradoria, passar no controle interno, não passou em lugar nenhum. O processo desapareceu, os 2 processos sumiram, são 2 processos. E, enfim, eu acabei respondendo como réu. Esse processo é um processo que eu não sei por que cargas d'água veio à tona, porque é um processo que está correndo em sigilo de justiça. Os bens de todos os envolvidos foram bloqueados, inclusive o meu. Os seus também estão bloqueados. Mas como foi quebra de sigilo bancário, eu tirei o extrato e entreguei à justiça, o extrato da minha conta. A conta bancária não tem nada, né? E, inclusive, dentro do próprio processo, na petição da promotora, está lá muito claro, o envolvimento de fulano, nenhum momento do processo não é nome citado como envolvido. Fernando, então você, no caso, esse processo corre o risco de, no meio da campanha, estamos aí, maio, junho, julho, agosto, meado de agosto, o Ministério Público, Polícia Federal prendeu. Existe esse risco? Não, de prisão não. É um processo civil, né? É um processo de improbidade administrativa. Não dá prisão? Não. O que deu foi que Carlos Pereira já devolveu uma parte do dinheiro, precisa devolver o restante. Ele pagou, então, a multa? Não, multa não, ele devolveu. Devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro. Então, ele também está inocentado, já está sabendo. Não, ninguém está inocentado. Até agora... Mas a vida política de vocês podem concorrer às eleições. Sim, a princípio, sim. Corre o risco, como a promotora pediu a cassação dos direitos políticos, pode ser que nesse julgamento, né, haja a decisão do juiz de cassar politicamente os meus direitos, os direitos de quem está envolvido. Existe a possibilidade de ter, inclusive, existem outros políticos envolvidos nesse processo, vocês podem não disputar a próxima eleição. Sim. Bom, no meu caso, vamos falar de mim. Se houver uma decisão em que o juiz acata o pedido da promotoria e cassa os meus direitos políticos, eu tenho como entrar com recurso, porque a promotora distorceu o meu depoimento, porque eu falei que tinha feito o empenho com base no artigo 24 da Lei 8666, no inciso, se não me engano, inciso 9 ou 10, e ela botou o inciso 4. Mas então, aí, Fernando, caso ocorra um negócio desse, eu posso recorrer. O estrago grande já foi feito, né? Já é um estrago grande, né? Sim, não. Aí eu vou ter que entrar com recurso e ir para a segunda instância. Aí eu só posso ser cassado os meus direitos se julgado, como é a lei da ficha limpa, se julgado em segunda instância. Mas eu estou muito tranquilo, porque eu não fiz nem defesa desse processo. Eu não apresentei nem defesa. Eu estou te abrindo esse espaço, que é legal você falar aqui, porque a internet é um negócio legal, mas na internet as pessoas botam tudo. Aqui você está tendo a possibilidade de se defender, de explicar, porque esse programa vai ficar gravado aí, chegando na rede. E né? quando eu comecei a formar o grupo, a primeira coisa que eu falei, olha só, tem esse processo que, com certeza, vamos falar dele. E eu não escondo esse processo de ninguém. Uhum. Inclusive, eu não sei qual é a matéria do Extra, mas o Extra fez a matéria lá atrás. Esse processo já tem 10 anos. Foi em 2005, né? Em 2005 eu saí. Não, em 2006 eu saí da prefeitura. Eu acho que em 2007. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para os seus fãs aqui. Ó. Olá, bom dia, amigos. Tenham um bom dia de paz. Forte abraço do amigo Costa de Jesus. Antônio José de Oliveira da Costa de Jesus, ligado no programa. Meu amigo Edson Carlos Limão. Félix, ligado aqui no programa.
Ô, rapaz, um abraço, brigadão. Rapaz, deixa eu só dar uma descontraída, eu vou contar uma história aqui do Edson. Edson votou em Marcos Abraão para deputado estadual. O número de Marco era 70123. Na última eleição, agora, ele foi votar. Meu irmão, pensa numa briga dentro da sessão eleitoral. Ele votava 70123, aparecia um cara, rapaz, lá do Rio. Aí ele votava de novo, aparecia o cara, chamou o mesário, juiz, o comandante, todo mundo. Aí foram para lá, eu estou votando aqui, rapaz, está aparecendo um tal de Félix, pô. Aí o cara falou, rapaz, o meu deputado é outro. Aí o cara falou, não, rapaz, ele trocou de número e tal. Aí agora vocês chamam ele de Félix. Um abraço aí, Edson, um abração, cara. Tenho um carinho por você imenso. Gente boa demais. Isso é um número fica gravado, né? Fica gravado. O eleitor. Mas, Fernando, que bom que você pôde esclarecer aí, rapaz, porque já me mandaram o WhatsApp, já me mandaram um monte de coisa, e a gente, é o que eu falei. A gente, inclusive, mexe, tem que pesquisar a fonte, entendeu? Vamos na fonte, vamos saber aqui o que é. Eu queria até aproveitar porque esses dias Gilmar da Gomes me mostrou um WhatsApp que ele recebeu, dizendo que a minha empresa está envolvida com empresas fraudulentas de licitação, que não sei o quê. A minha empresa nunca se envolveu com nada, eu nunca forneci nada para a prefeitura. Tenho clientes até que fornecem para a prefeitura, mas são clientes que a nossa relação é estritamente profissional. Se algum cliente tem algum problema com relação à prefeitura, com fraude, com alguma coisa, é o problema dele. A gente não tem esse acesso, a gente não tem conhecimento disso. As pessoas ficam usando de má fé para falar um monte de besteira. O meu escritório está no nome das minhas filhas. A gente tem aí um histórico de 25 anos na cidade. Temos uma carteira de clientes com mais de 260 clientes. Não é pouca coisa, então, né? A gente tem uma história no município. Se um ou outro cliente tem um contrato com a prefeitura e tem algum problema com superfaturamento, aí é ele com a prefeitura. O nosso trabalho se limita a fazer a escrituração das notas e gerar os impostos, as folhas de pagamento, que a empresa manda. Então, é maldade que as pessoas fazem. Mas isso é bom, porque é sinal de que a gente está incomodando, porque esse processo aí tem 10 anos, ninguém nunca tocou nesse processo, ninguém nunca falou. Bastou eu lançar o meu nome como pré-candidato, todo mundo já se oriçou em falar desse processo, não sei o quê. Esse processo, se vier a ser, vamos dizer assim, o juiz acatar e der a sentença condenatória para o Gels, vai ter muita gente aí que vai ficar inelegível. Carlos Pereira, Aline, então, enfim, e entre outros. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Esse processo eu não sei por que cargas d'água, até juridicamente eu não sei se isso é prática, mas o juiz encaminhou esse processo para a prefeitura. Não sei por quê. Por isso que está surgindo esse bafafá, porque alguém da prefeitura recebeu esse processo. A procuradoria da prefeitura recebeu esse processo, está com carga para lá. Eu não sei por quê. Porque isso é um processo que nem tem a ver com o atual prefeito. Então, claro, tem a ver com a prefeitura, houve vamos dizer assim, foi uma lesa ao erário público, mas eu não sei. Aí eu já não sei por que esse processo chegou até a prefeitura. Por isso que tem, e é um processo que está em sigilo de justiça, segredo de justiça. Então, se alguém da prefeitura está falando sobre esse processo, tem coisa errada aí. E com relação à matéria, no Extra, logo assim que surgiu esse bafafá, que o processo encaminhou, o Extra lançou essa matéria. E eu pedi o direito de resposta para o Extra. Eles não dão, né? Não dão, deram. Eles deram um espaço. Você tem a matéria, se você pegar lá a matéria, tem a matéria e tem a minha resposta. Eu respondi justamente isso. Eu não tenho nada a ver com esse processo. Fui envolvido no processo porque eu acabei agindo de boa fé, acreditando que realmente havia uma necessidade desse processo e acabei entrando pelo canto. Legal. Mas faz parte, né? Fernando, eu estou aqui conversando com o Fernando Gac, aqui no nosso programa Show da Manhã. Hoje o nosso programa é o bate-papo com os pré-candidatos a prefeito. Hoje é o Fernando Gac, o meu convidado. Sexta-feira eu vou receber aqui o meu amigo Rodrigo Medeiros, nosso amigo aqui da rádio, amigo do programa, amigo de Tanguá, pré-candidato a prefeito, assim como também o Fernando Gac, que é o meu amigão, meu parceiro. Fernando, no nosso tempo de 10 minutos, eu vou te fazer uma pergunta
que hoje a cidade está naquela questão ali, que também é uma outra polêmica para a cidade, né? O candidato a prefeito é evangélico. As igrejas estão divididas aí, né? O candidato dos evangélicos, aí o cara falou assim, mas vem cá, e o candidato dos católicos, né? Como é que tá essa questão aí, cara, dentro da política? Por quê? Existe um segmento da igreja que fala, não, eu não vou com fulano porque a minha igreja não é a mesma dele. Eu não vou votar com ele porque a denominação dele é outra. Cara, foi um tiro no pé do prefeito esse lançamento? Olha, Ronaldo, eu acho assim, falando da gestão atual, para o prefeito, ele ficou um pouco que perdido, porque ele não tinha um nome para lançar, né? Independente de ser pastor ou não ser pastor, Josias é uma pessoa muito boa. Fantástico, né? Eu conheço há pouco tempo, me apaixonei, ele é maravilhoso. Eu me tornei amigo dele, nós somos amigos, e é uma pessoa muito boa. Eu acho que essa questão de colocar a religião com a política é meio complicado. Por isso, eu não me lanço como candidato dos católicos. Eu me lanço como candidato católico. Sou católico, praticante. Participei muito ativamente da igreja, até tive que me afastar um pouco por conta da minha separação, mas sempre fui muito ativo nos encontros casais, nos movimentos de igreja, fui coordenador do Conselho Pastoral por 3 mandatos seguidos, cheguei a ser quase diácono permanente, fui para o seminário, fiquei 4 anos no seminário, enfim. Sou católico, não sou o representante dos católicos, porque eu não posso fazer essa alusão, porque o voto é livre, né? Eu não posso criar um rótulo. Eu acho que o candidato ele tem que ser candidato do povo, ele não tem que ser candidato de um segmento da sociedade. É claro que há uma bandeira, por exemplo, eu, como candidato, eu defendo o desenvolvimento econômico porque é uma área que eu domino bem, que é a área do empreendedorismo, a área contábil, a área da economia e de finanças. Então, é uma área que eu estou numa zona de conforto. Agora, você rotular, eu sou o candidato dos evangélicos, eu sou o candidato dos católicos, sou o candidato dos espíritas, isso aí, você segmenta a sociedade, você não pode segmentar. O cara que é candidato, ele é candidato para a população toda, ele vai assumir uma responsabilidade com toda a população, seja ela evangélica, seja ela católica, espírita, muçulmano, seja lá o que for, judeu. Então, essa questão da religião tem que deixar um pouco de lado. Muito embora haja aí uma preocupação, e aí talvez uma estratégia de campanha, não, vamos trazer, e aí o outro candidato também fez a mesma coisa, trouxe um vice, um pastor. Evangélica, um pastor. Então, quer dizer, para tentar trazer os evangélicos para... Aí a gente vê a força que tem os evangélicos. Sim, né? Não, os evangélicos força, hoje representam uma... Se o evangélico vem sem nenhuma ligação vou ser claro, se o Josias vem para dentro da campanha sozinho, sem o poder, sem a rejeição do governo atual, pode ser até que ele era um abraço. Sim, seria ele hoje carrega vamos dizer assim, um fardo muito pesado, que é a rejeição do atual governo. Muito embora ele também, como pessoa, sendo uma ótima pessoa, não é político. Então, ele está entrando assim como eu, não sou político, mas eu já estou na política há muito tempo. Falando já. Mas ele está entrando num campo, num ambiente que ele não domina bem. É claro que hoje ele tem 2 coisas, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Ele tem a desvantagem de estar tendo o apoio do prefeito Valber, que está muito desgastado, está muito desgastado, mas, por outro lado, ele tem um grupo que dá sustentação a ele, que é o grupo político, dos coordenadores, dos mesmos coordenadores de Valber, que é o grupo político que sustentou Valber, que sustentou Jailson também, que é o mesmo grupo. Então, esse grupo político dá uma sustentação a ele. Se ele viesse sozinho, quero falar de Jailson aqui no programa ainda hoje, antes de acabar. Deixa eu só mandar uma alô aqui, Fernando. Nós temos 5 minutos de programa. Quero mandar um abraço para a Márcia Teixeira, que está ligada no programa, também meu amigo César da Hello Cell, meu patrocinador aqui do programa, e para o Gustavo, que está lá na posse curtindo o programa. Olha, nós temos 5 minutos de programa. Passa muito rápido, né? Muito rápido. Vou pedir até para você correr. É uma observação que eu vou fazer. Ontem, eu saí de casa às 6 da manhã para pedalar, e eu fui parado por um grupo de entrevista, de pesquisa eleitoral.
10 minutos. Falei, menina, eu preciso correr. Ela falou, não, 10 minutinhos só. Foram 15 minutos. No nome da pesquisa tinha Fernando Gatti, Rodrigo Medeiros, Pastor Jesaías, Marcos Abraão. 4 nomes. Na segunda rodada tinha Jailson Cardoso, Marcos Abraão, Jailson Cardoso, Marcos Abraão, Rodrigo, Jesaías, os candidatos atuais. O nome do Jailson está nessa pesquisa, é um pessoal de São Paulo que está fazendo essa pesquisa grande aí na cidade. É uma pesquisa grande, porque hoje eles estavam fazendo para vereador. Já era um outro grupo, mas da mesma empresa. 15 nomes lá na pesquisa, até o meu nome estava na pesquisa para vereador. Aí eu perguntei à menina, ela falou assim, não, eu não posso te informar, mas nós somos de São Paulo e a garota é de São Paulo. O pessoal é de São Paulo, você conhece pela voz e pelo rosto, então você vê que é tudo paulista. Eu disse, nós estamos fazendo Tanguá, Saquarema e Rio Bonito essa pesquisa. Aí, cara, me chamou a atenção do nome do Jailson estar nas pesquisas. Alguém está interessado nessa possibilidade. Você que está dentro do caldeirão, dentro do fogo aí, você tem informação de que ele pode ser a segunda opção do governo? Não, eu acredito que não. Até onde eu sei, eu não participo de nada do governo, mas até onde eu sei... Não, mas dentro houve das uma rodas reunião, políticas. Houve uma reunião lá em Marilene, lá em Tomascar, onde estavam presentes Jailson, Nandi, Jesaías, Valber, Valdezinho, Tersan, mas alguém que eu não me lembro. Desculpa, o Tersan também está nessa pesquisa, tá? E Luciano Lúcio. E ali, nessa reunião, era para se levantar o nome de alguém para a candidatura. Uhum. E eu não sei, lá foi de onde surgiu o nome do pastor Jesaías, né? Que todo mundo concordou que o pastor Jesaías seria o candidato do governo. Só para registrar, antes quando eu comecei a campanha, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com o pastor Jesaías. Uhum. E eu convidei ele para ser o meu vice, para compor no grupo. Mas ele não, vamos esperar, vamos orar. É claro, ele tem uma ligação com o Jailson, né, por causa da igreja, e o grupo que compõe o governo hoje é o mesmo grupo que compunha o governo de Jailson lá em 1997. Eu sei porque eu participei do grupo, eu sei que as pessoas são as mesmas, né? Alguns secretários, a grande maioria dos secretários. Então, eu acho que, se fosse o caso de ter o nome do Jailson, sairia nesse momento. Muito embora, com a rejeição do pastor, que o pastor tem a rejeição de Valber, mas ele tem a rejeição dele também, justamente por conta de ser evangélico. Ele, como pastor, é ótimo, e ninguém quer perder aquele pastor. Aquele pastor é muito bom. E a igreja vai perder o pastor. E muita gente não quer que ele deixe de ser pastor para ser político. Então, a rejeição dele também está nesse sentido. Por isso que eu digo, você criar uma campanha em cima vamos dizer assim, de uma religião, de um segmento da sociedade, é muito complicado, porque você restringe. E aí você tem a rejeição dentro do próprio segmento. Então, isso é complicado. Mas eu não acredito que Jailson venha, não. Jailson tem problema de saúde. Ouvi também alguma coisa com relação à inelegibilidade dele, por conta de algum processo. Ninguém passa pelo setor público sem não responder nada, né? Ser respingado. Não tem jeito. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje com o pré-candidato a prefeito Fernando Gatti. O engraçado dessa pesquisa que eu perguntei para a menina, eu falei, menina, 6 da manhã fazendo pesquisa, você vai ficar acordando os outros? Aí ela falou assim, não, tem essa parte de manhã para o pessoal que está indo trabalhar. E tem uma outra equipe na rua à noite. Aí à noite eu falei, estamos de bobeira, vamos dar um rolé. Aí fui pelo Socano ali e encontrei realmente a menina 7h30 da noite, já uma outra equipe, o carro com placa de Belo Horizonte, fazendo a pesquisa lá. Eu falei, rapaz, o negócio é sério, é pesado. E hoje de manhã, de novo, aí ela veio, aí eu falei, de novo? Ela falou, não, agora é para vereador. Aí ela falou assim, fulano. Eu falei, rapaz, eu vou botar nesse cara aqui, ó. Esse cara é gente boa. Aí ela falou, você conhece? Eu falei, muito. Aí ela falou assim, então, bota nele. Aí eu botei e tal, aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, tá? Aí eu mandei um zap para o deputado. Eu falei, deputado, estão fazendo aqui uma pesquisa aqui, o nome do senhor está na relação. O senhor é candidato a prefeito de Tanguá? Ele deu uma gargalhada, o Marco deu uma gargalhada de quase 1 minuto, né? Depois eu converso contigo, eu falei, tá legal, beleza, tranquilo. Aí hoje, inclusive, ele vai pagar o almoço hoje para mim. Estou botando na conta dele, eu vou saber dele. Mas é uma pesquisa bacana, feita, e eu achei interessante esse nome do Jailson Cardoso na pesquisa, porque Jailson é aquela lenda, né, cara? Jailson conseguiu fazer, eu me lembro que eu participei do governo dele,
E nós fizemos os maiores eventos da cidade, motocross, as melhores festas do Morro da Igreja, os maiores carnavais, os maiores eventos gospel da cidade foram feitos no governo Jailson. Que ele não ia fazer o carnaval? Ele não ia fazer. E fizemos os maiores carnavais da história. Jailson foi um cara que... Eu ajudei a fundar o Bloco do Pinhão. O Bloco do Pinhão. Jailson ficou na história como esse cara que ele era um evangélico que ele conseguiu passear em todas as salas, né? E era aquele cara tranquilo, mordendo a ponta do óculos e desenrolava tudo. E eu sinto saudade daquela época. E Jailson é uma pessoa muito boa. Muito e boa. Até hoje. Eu achei legal o nome dele na pesquisa. Se ele fosse candidato, eu ia falar aqui no ar, né? Seria complicado para todo mundo. Você ia perder seu voto, tá? Com certeza. Ele é um cara fortíssimo, né, cara? Fernando, eu vou roubar do Eurivaldo aqui 1 minuto para sua despedida aí, deixar sua consideração aqui no nosso programa e dizer que nós vamos ter uma outra rodada de conversa, tá? Vamos encerrar com o pastor Jesaías na semana que vem. Depois a gente recomeça, já vai estar, a roda vai estar girando com mais pressão. Isso é legal para que a população possa conhecer os candidatos, né? Conhecer as propostas, saber o que... Não deu para falar muito de proposta, deu para a gente... Mas a gente esclareceu, algumas coisas, ficou legal. Então, me despedir aí dos ouvintes, né? Agradecendo aí a oportunidade de poder estar falando um pouco no teu programa. O teu programa tem uma audiência muito grande, é um programa bem conceituado. E dizer que o que me move a estar nessa briga é justamente aquele sentimento lá de 1995, quando Tanguá era distrito Itaboraí, que era totalmente abandonado, totalmente largado, e a gente queria ter a nossa própria gestão, a gente queria fazer a diferença no município, como a gente fez lá em 97, com a implantação do primeiro governo. E hoje o que me move é isso, é o sentimento de querer fazer com que Tanguá cresça, que Tanguá se desenvolva, que Tanguá seja realmente... Que a gente possa, como tanguaense, eu não sou cidadão tanguaense, ainda não recebi esse título, mas eu sinto Tanguá no meu coração. E eu queria poder ter orgulho de dizer, não, eu tenho orgulho, mas eu queria que as pessoas tivessem orgulho de dizer assim, eu moro em Tanguá. Poxa, Tanguá é uma cidade próspera, é uma cidade que se desenvolve, é uma cidade que cresce cada dia mais. Então, esse é o sentimento que me move a ser candidato hoje. Não tenho interesse político, nunca tive, já tive muitas oportunidades de ser candidato, nunca fui. Não tenho interesse financeiro, porque o que eu ganho é o suficiente para eu sobreviver, não tenho ambições, já tenho tudo aquilo que eu sonhei ter, eu tenho. Não tenho, assim, vaidade de ser isso ou ser aquilo, porque também já tive a oportunidade, fui secretário, a mosca azul não me mordeu. O que eu tenho é um sentimento de amor pela cidade e de cuidado com a população. Por isso, durante toda a minha vida, eu sempre lutei pelas causas sociais, participando de diversas instituições, sempre cuidando da pessoa. Então, acho que é uma oportunidade de eu poder cuidar da cidade, cuidar das pessoas da cidade, principalmente. Isso é que me move a ser candidato hoje. Valeu. Eu conversei aqui com o Fernando Gatti. Eurivaldo, eu vou pegar 2 minutos do programa para fazer uma observação aqui. Eu estou fechando programas com o pastor Jesaías na semana que vem, mas eu estou numa dúvida com relação ao Olímpio Rezende. Eu não sei, alguém me disse que o Olímpio Rezende havia retirado a candidatura. Então, por acaso, se a assessoria do Olímpio Rezende estiver ouvindo o programa, faça contato comigo aqui na rádio, ou com o próprio Eurivaldo, que é o diretor de jornalismo aqui da rádio, para a gente colocar ele na pauta, porque ainda dá tempo, entendeu? Então, o pessoal da assessoria de comunicação do Olímpio Rezende, se estiver ouvindo o programa, por favor, faça assessoria aqui com o Eurivaldo Silva, que é o diretor de jornalismo aqui do programa, ele vai agendar aqui para a gente fazer também. Lembrando que uma memória aqui me veio a memória aqui, que o Jailson ganhou a eleição de prefeito e não tinha cadeira para sentar. O Olímpio trabalhava na época, acho que no IBGE, alguma coisa assim, mobiliou a prefeitura toda, aquelas madeiras, tinha umas mesas, 10 homens para carregar uma mesa daquela. E, então, ele é uma figura importante, computador tinha um negócio assim, parecia um tubo, um fogão, né? Tudo ele trouxe, máquina de escrever, Hamilton, aqueles negócios modernos na época, né? O Olímpio Rezende trouxe essas coisas todas de doação, caminhões cheios lá do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa bacana. Então, se ele for candidato ainda... Faz parte da história de Tanguá também, faz parte da história. Quero ouvi-lo também antes de fechar. Mas, na sequência aqui, está fechando o pastor Jesaías. Mas a gente bota ele numa terça-feira, vamos fazer com ele aqui, para a gente poder dar sequência, porque está tudo sendo cronometrado. Até perguntei para o Eurivaldo ontem, até quando se pode fazer isso. O Eurivaldo me deu uma estatística de julho. Então, até julho,
eu quero fazer 3 rodadas de conversa com os candidatos aqui. Fernando, você bateu hoje aqui, você bombou aqui na audiência, no programa, bombou na audiência, tá? Hoje você deve ter tido em Tanguá umas 15 mil pessoas te ouvindo aí direto, aí só pelo rádio, fora os aplicativos aí, Radionet, Facebook. Você, foi bacana aqui. Quero te receber de novo, quero agradecer a sua participação aqui, pedir desculpa aí por alguma coisa. Posso fazer um jabazinho aqui? Pode. Parece que na semana que vem a gente está marcando para uma entrevista com o Flávio Azevedo. Flávio, meu amigo, está à tarde aqui, está fazendo à tarde. Flávio, já mandou uma mensagem para mim hoje de manhã, eu falei, hoje eu estou no programa de Ronaldo Júnior, e a gente marca para a semana que vem. Beleza. Ele já entrevistou, parece que o Rodrigo também, né? O Rodrigo comigo é sexta-feira, né? Isso é bom, que a gente vai. A população precisa saber, né? Já conhecer os candidatos para poder ter negócio aí que você falou aí, escolha, eu levantei essa questão do processo, porque é de suma importância, igual o Rodrigo. Não, isso vai aparecer várias vezes aí. Tem um negócio do Rodrigo lá de Guapimirim, que coloca na internet, que eu também vou perguntar para ele, Rodrigo, o que é isso aí de Guapimirim, cara? É a chance que você tem de falar. Eu tive a oportunidade de conversar. É a chance que você tem de falar. Exatamente. Porque senão depois começa o Facebook, o fake news, e acaba com o cara, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo sobre esses assuntos. A gente falou sobre esses processos, processo de Guapimirim, processo de Tanguá, o meu processo, a gente conversou alguma coisa sobre isso aí. Depois, se ele tocar no assunto. Pois é, vou conversar com ele. Porque é justamente isso. As pessoas esforçam. É igual o Marco. O Marco teve aqui. O Marcos esteve aqui dando entrevista e falou, olha, eu fui preso, estava lá e fiquei 1 ano e não sei por que fui preso. Entendeu? Ele falou, abriu o jogo aqui, não escondeu, porque hoje você tem o Facebook, ou a internet, é uma arma de comunicação muito rápida. Né? Atinge diretamente. E se o cara não investigar a fonte, ele vai empurrando aquele troço para frente, uma mentira. É uma dica super importante. Toda vez que você vê uma notícia no Facebook, confere a fonte. Mandaram um negócio para mim no Facebook, rapaz. Uma notícia hiper atual. Eu fui lá ver a data, 2018. 2018, o negócio já tinha 2 anos. Atual, não tem nada. Não tinha nada, mas o cara que vê só a cara ali, ele vê a cara e empurra aquilo. Provavelmente entendeu? Essa matéria do Extra deve ser de 2017. Por aí. Mas aí, o cara não lê a data, ele lê a manchete. Entendeu? Ele lê a manchete. Né? E isso aí é horrível. Gente, vamos nessa. Eu volto amanhã. Se Deus quiser. O Maurício, rapaz, não mandou o aniversário antes do dia. Maurício Milena está dormindo muito. Ô, Maurício Gouveia. Olha, vou fechar o programa, como sempre, hoje, com meu amigo, poeta rio-bonitense, cantor a nossa região, Luiz Vieira, o menino do sertão. Menino Sabiá. Mamãe, quando eu sair, disse, meu filho não demora, em braço não. É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Pega, mamãe.